18 de setembro, domingo, o meu nome é Leonel e no vídeo de hoje nós vamos fazer o estudo do índice Bovespa e desses papéis aqui que são papéis bastante pedidos, Petri 4 vale 3, nessa sequência, tá pessoal? Depois tivemos uma sequência de outros papéis também pedidos para estudarmos. Banco do Brasil, Magazine Luiza, Positivo, Sabesp, Porto Seguro, a PSSA 3, a BBSE3, também no setor de seguros, e vamos terminar com dois papéis que o nosso grupo aqui tem pedido bastante, que é a Agro 3 e Soja 3, Brasil Agro e Boa Safra, ambos altamente expostos ao setor de agrobusiness. Lembrando que esses papéis não integram a carteira do índice Bovespa, portanto eles estão mais expostos, não estão tão condicionados ao índice, né, mas principalmente ao setor primário commodities. Com relação ao índice Bovespa, o que a gente observa? Tá? Vamos lá, vamos primeiro olhar aqui os pontos de suporte. Na minha opinião, na última sexta testamos um suporte em 108.489 pontos. Essa região aqui é um suporte de curto prazo. O próximo, na minha opinião, 108.205, dado por esse fundo aqui. Ó. Depois se o índice continuar caindo, qual é o próximo suporte, na minha opinião? 107.146. Tá? Temos um suporte muito importante lá embaixo, 103.994, também é suporte. As médias apontam para baixo. Isso é uma sinalização negativa. Nós estamos neste momento, o índice parou na sexta-feira abaixo das médias, também é uma sinalização negativa. E vamos seguir acompanhando, se esses suportes aí de fato vão conseguir dar um suporte ao índice Bovespa, tá, pessoal? Olha aqui, ó, vamos ver agora os pontos de resistência. As médias, quando cruza para baixo das médias e volta a subir, ele tende a encontrar resistência nas médias. Então, podemos dizer que a região de 111.300 pontos é uma região de resistência para o índice Bovespa. Próxima resistência, 114.177. E, na minha opinião, a principal resistência que o índice tem que romper para mostrar que ele vai continuar subindo é uma resistência dada por esse topo, 114.375, esse topinho aqui. Ó. Tá? Um topo deixado ali no mês de agosto, tem que romper esse nível de preço para nos mostrar que ele vai buscar outras regiões de resistência, outros possíveis alvos, tipo 117.300 pontos, 119.000 pontos e, quem sabe, 121.000 pontos. Tá? Praticamente, se nós olharmos o gráfico semanal, o índice está há 3 semanas praticamente numa lateralização. Lateralização a gente não compra nem vende. Por quê? Porque não tem uma tendência definida. Isso para quem é rastreador de tendência, como eu. Tá? Tem gente que gosta de comprar dentro de uma lateralização, gosta de fazer operação. Os lucros geralmente são menores, para isso você tem outros indicadores gráficos. Eu gosto de tendência, ou seja, se está numa tendência de baixa, venda. Né? Se está numa tendência de alta, como foi aqui, ó, compra. Tá? Nesse momento, então, na minha opinião, estamos sem uma tendência nas últimas 3 semanas, olhando o curto prazo, tá, pessoal? Claramente no gráfico semanal, o índice tem que romper 114, esse nível de preço aqui, 114.375, para buscar a próxima resistência importante, 121.000 pontos. Resistência dada por esse topo aqui, tá? Deixado ali em março. Se o índice cair, no gráfico semanal encontra suporte onde? Bem, vejam que ele parou durante a semana num ponto de suporte na média de 9 períodos, essa linha roxa mais fraca, no semanal, tá? Ali na faixa dos 108.400. Se continuar caindo um pouquinho mais, nesse tempo gráfico semanal, 106.131 é um suporte bem importante. Certo? Continuo falando para vocês, Nós temos aqui nesse momento, olhando esse tempo gráfico, que é um tempo gráfico de médio e longo prazo, nós tivemos uma perna de alta no mês de julho e agosto e nós estamos aqui fazendo uma correção dessa perna de alta, tá? Uma correção dessa perna de alta aqui. Então, o que nós gostaríamos de ver o índice é fazendo isso aqui para cima, tá? Vamos seguir acompanhando. Essa semana é uma semana muito importante
porque tem decisão sobre os juros nos Estados Unidos, decisão sobre os juros no Brasil. Os juros nos Estados Unidos, a intensidade, a magnitude dos juros é uma informação muito preciosa para o mercado. Então, na quarta-feira, lá no meio da tarde, o equivalente ao Copom deles vai divulgar, né, a taxa de juros, que o mercado estima em um aumento de 0,75. E o mais importante não é tanto esse aumento. O mais importante é o comunicado do FONC, que é o equivalente ao Copom deles, né? Então, o comitê ele divulga um boletim, divulga um comunicado. Nesse comunicado, ele pode trazer informações se vai continuar hawkish ou dovish, tá? Se vai continuar agressivo no aumento dos juros ou não. E é isso que o mercado, é essa leitura que o mercado, essas são as informações que o mercado precisa para fazer a próxima leitura. Lembrando que juros nos Estados Unidos nos afeta aqui também. E na quarta-feira, lá no finzinho da tarde, tem o Copom, a partir das 18h30, e o comunicado do Copom vai ser muito importante. Afinal, chegamos ou não no fim do aperto monetário aqui no Brasil, tá? Essas decisões sobre juros afetam setores importantes da economia, né? E principalmente imobiliárias no Brasil, construtoras, o setor também o setor de bancos. Então, tem vários papéis na carteira do índice que tem uma correlação direta com aumento de juros. O setor de e-commerce e varejistas, Magazine Luiza, Via, tá? Dito isto, vamos voltar aqui para a análise do gráfico. Vocês percebem aí que eu gosto um pouco de notícias, né? A gente está sempre fazendo porque eu também tenho uma carteira de longo prazo, fundamentos. Então a gente tem que cuidar também o ambiente macro, né? Macroeconômico, não só o micro. Vamos lá. Petri 4. No gráfico semanal tocou num ponto de suporte. Que suporte é esse? Da média de 9 períodos, a média móvel do especulador. Tem espaço para cair mais? Tem. Vejam que o Petri 4 pode estar fazendo uma correção dessa perna de alta aqui, ó. Então, se continuar caindo, qual é o próximo nível de suporte? Tende a encontrar um suporte em 28,64. Depois ali em 28,32. Depois 26,67. Isso no semanal Petri 4. Resistência a ser rompida 35,14. Tá? No diário aqui eu não vejo operação de compra, porque as médias apontam para baixo. Acumula abaixo das médias, isso é negativo, tá? Isso sugere novas quedas, fraqueza aqui dos comprados, tá? Então eu não vejo muito, veja que a média de 9 períodos cruza para baixo da média de 21, quer dizer, o movimento especulativo de curto prazo já não, o comprador, né, já não tem força, tá? E nesse tempo gráfico, pessoal, tem um suportezinho 30,32, depois o outro suporte relevante aqui 30. Depois nessa faixa aqui, ó, dos 28,62, 28,32, tá? Resistências, 31,46. Depois na média de 21, 32,54, tá? Fazendo papel, começa a fazer fundos, cada vez mais fundos. Sinaliza aqui uma correção de curto prazo depois dessa alta enorme. Tá? Na minha opinião sobre Petri 4 é isso. O gráfico de Vale, gráfico diário. Gente, a Vale toca numa região de resistência, né? Chega muito perto. A resistência principal de curto prazo da Vale é 71,22. Tá? Lá no dia 13 de setembro, quase tocou lá, depois voltou a cair, conseguiu fechar a semana em alta, né? Conseguiu fechar quer dizer, em alta, não, acima da média, conseguiu fechar acima da média de 21. Então o papel encontra suporte aqui em 66,86, depois nesse nível de preço aqui, ó, 66,49, 66,30, são regiões de suporte de curto prazo. O principal suporte, na minha opinião, está nesse fundo aqui, ó, 61,90. Tá? Olhando um horizonte de tempo maior, semanas, o que a gente observa em Vale? A gente observa uma lateralização de Vale. Não consegue sair de dentro disso aqui. Na minha opinião, a Vale sinaliza que vai voltar a subir se cruzar para cima da média de 21 nesse tempo gráfico. Tem que cruzar para cima da média de 21.
tá? Não tem outro jeito. Nesse tempo gráfico, possíveis suportes e resistências. Por que eu falo possíveis? Porque a gente não tem 100% de certeza. Análise gráfica é estatística. Estatística é probabilidade. Então, existe uma alta probabilidade de 71,96, 72, aqui nesse nível, aqui, ó, encontrar uma resistência. O preço bate ali e tende a cair. Bate e tende a cair. Tá? Fiquem atentos quando cruzar para cima da média de 21. Certo? A média de 9 períodos nesse tempo gráfico já fica estável, levemente apontando para cima. Isso pode ser uma sinalização positiva, né? Mas o principal para a Vale é armar um pivô aqui acima da média, né? Tá? Que é o que a gente não consegue ver. Voltando lá para o gráfico diário, pessoal, a Vale rompendo, se romper, né? Se e somente se romper 71,25, próxima resistência 71,82, próxima resistência, caso continue subindo, 74,57. Na minha opinião, esse topo aqui, ó, deixado ali no mês de julho, né, no começo de julho, é uma resistência bem importante. Eu gostaria de ver Vale cruzando para cima desse nível aqui, para mostrar que ela vai voltar a subir e vai buscar outros níveis mais relevantes. Tá? A Vale basicamente é o minério de ferro, é a China. Né? Enquanto a China não se resolver quanto a essa situação de lockdowns, fica complicado. Tá? O preço do minério sobe 2 dias, cai 3 dias, assim vai. Né? Até ocorrer um novo lockdown em uma região muito importante, fecha toda a região e aí o preço do minério desaba, Vale cai. Tá? Esse tem sido o dilema da Vale nos últimos meses. Seguindo o nosso estudo, BBAS3, foi pedido aqui um estudo. Por favor, não entendam esse estudo, não entenda esse estudo como uma recomendação. Tá? Só quem pode recomendar é analista certificado para isso. Eu sou tão investidor quanto vocês, e investidor de longo prazo e trader também no curto prazo, né? Embora no momento eu esteja apenas observando o mercado em termos de trades. Tá? Mercado lateralizado, como eu sou um rastreador de tendência, eu não costumo entrar para trade. Né? Olha aqui, ó, Banco do Brasil, para trade, eu não vejo compras. Tá? Não vejo como comprar. Por quê? Porque o papel cruza para baixo da média. Olha aqui, ó, parece ter feito uma ondinha 3 aqui para baixo, aqui a perna, a terceira perna de baixo, né? Olha aqui, ó, onda 1, 2, 3, tá? Tem um suporte relevante aqui em 38,69. Se perder esse suporte, próxima parada possível, né? 38,21. Depois, quem sabe, essa faixa aqui, ó, 37. Não estou dizendo que vai cair, estou dizendo que se cair, tende a encontrar suporte nesses níveis, tá? E o papel, gente, estando abaixo das médias, as médias se comportam como resistência ao preço. Então, 40,09 é uma resistência, tende a bater ali e voltar a cair. A outra resistência é em 40,80, tende a bater lá e cair. Tá? Se o papel continuar subindo, fazer uma subidinha no curto prazo aqui, 41,53 também é resistência, tende a bater lá e cair. O que a compra em BBS3 só vale, na minha opinião, se fizer isso aqui, ó, o conjunto dos candles formar o famoso N, né? Tá? Sobe, testa fundo e volta a subir com o volume aumentando. Aí sim, não há sinal à vista nesse tempo gráfico de uma, um pivôzinho de alta. Tá? Vamos olhar aqui o gráfico de hora em hora. Eu não costumo mostrar para vocês o gráfico de hora em hora nesse vídeo, porque se nós estudarmos os 3 tempos gráficos para cada ativo, o vídeo vai ficar muito longo. Mas aqui está o gráfico de hora em hora. Tem algumas plataformas que são um pouquinho diferentes aqui nos últimos candles, que tem algumas que não incluem o aftermarket, tá? Outras incluem o after, que é aquele período de negociação pós-pregão regular. Nesse tempo gráfico a gente vê aí um papel fazendo um repique, né, até as médias. Nesse tempo gráfico também tem que esperar formar aqui um pivô de alta. Tem que o conjunto aqui das próximas horas tem que mostrar que o papel vai testar fundo, depois vai voltar a subir, tá? Encontra resistência, né, aqui, ó, nesse tempo gráfico, 39,64 e
39,70. São níveis que o papel tem que romper. Tem que romper e o volume tem que aumentar, certo? Lembrando que se quiser operar por esse tempo gráfico, nós temos níveis, os alvos são menores, tá? São operações que duram em algumas horas, tá? Pode até durar alguns dias, sem problema nenhum, só que você vai ver muito mais resistência e suportes no gráfico de hora em hora do que no diário. Bom, gente, no diário a gente vê as médias apontando para baixo também, isso é negativo, né? Então eu não vejo nada a fazer para swing, se você quer comprar por outros motivos, como por exemplo fundamentos, tá? Porque Banco do Brasil paga proventos, dividendos, JCP, aí tudo bem, aí você avalia de acordo com os fundamentos. Em momento eleitoral não é muito adequado comprar papéis de empresas estatais, né? Porque a gente tem que ver como vai ser o ano de 2023, qual vai ser o norte. A gente vai isso será visto com maior clareza a partir ali de fevereiro, janeiro, tá? No semanal, o que a gente vê em termos de Banco do Brasil? Toca num ponto de suporte que é a média de 9 períodos, tá? Mas eu diria que tem suporte aqui mais embaixo em 39, 36,96. Então o papel, se continuar caindo, pode buscar esse nível e 35,91. Tá? Também não vejo nada a fazer nesse tempo gráfico. Tá? Tem que esperar se o papel deixar aqui um candle, né, de máximas e mínimas maiores que esse candle, de preferência um martelinho. Aí você pode avaliar de repente uma entrada aos lotes. Mas lembrando que logo ali em cima, 42,81 tem resistência, ou seja, seria um alvo curto. A outra resistência está em 43,40. Então, se você comprar por aqui, você vai ter ganhos pequenos, né? E em análise gráfica, a gente sempre trabalha com aquela possibilidade. Eu tenho um risco de perder 5%, mas quero ganhar 15% pelo menos, né? Então, o alvo tem que ser bem lá em cima, né? Quando você tem uma possibilidade de um alvo curto, não vale a pena entrar no papel, tá? Eu esperaria o papel corrigir mais um pouco, certo? Esperaria isso. Vamos ver se corrige, né? Nesse momento, o papel está passando por uma correção no gráfico semanal também. Correção dessa perna de alta aqui que foi generosa, tá? Eu imagino que quem entrou nesse papel, o timing da operação foi aqui, ó, em 37,15 por ali, tá? Aqui embaixo também teve um ponto aqui de entrada, olha aqui, ó, em 33,18. Tá? Eu esperaria uma correção do papel ou o rompimento desse nível de preço, 43,33. Mas essa é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, sem problema algum, dependendo do seu nível de risco, né? do seu perfil de risco, dependendo da sua avaliação do mercado no momento. Lembrando que o Banco do Brasil integra a carteira do Ibovespa. Se o índice Ibovespa estiver caindo, fica muito difícil imaginar que o Banco do Brasil vai subir. Tá? Leve em consideração tudo isso. Vamos então para o nosso próximo papel, Magazine Luiza, MGLU 3. Magazine Luiza, observem que tem um padrão aqui. Ó. Papel encontra suporte na média de 21 períodos, a linha roxa mais forte. Tá? Toda vez que ele toca lá, ele volta a subir. Tocou lá novamente, né? E aí, será que vamos ter uma semana de alta para Magazine Luiza? Tem que ficar atento aqui se deixar um candle no gráfico diário na segunda-feira, na terça, principalmente quarta, né? Quarta-feira vai ser o dia D para esses papéis. Quinta-feira vamos ver como é que o mercado vai repercutir em papéis do setor de varejo, e-commerce, tecnologia, a decisões sobre os juros na quarta, tá? Então vamos ver aí, ó, o papel tem resistências, né, possíveis alvos, 4,60, 4,75, 4,82. Para mim, se romper 4,82 e com o volume aumentando, aqui em cima pode ser um ponto de entrada. Para quem tem um perfil de risco mais arrojado, pula lá para o gráfico de hora em hora e aqui você tenta identificar um pivô de alta. Tá? Nesse caso aqui seria o rompimento de 4,54, de 4,59. Tem que tomar cuidado nesse tempo gráfico com os falsos rompimentos. Tá? Para mim, nós estamos aqui, ó, tudo isso aqui é uma perna de alta, tudo isso aqui é uma perna de baixa, tá tentando armar um pivôzinho aqui e
4,83 é o nível a ser rompido. Mas, lembrando, ele tem que romper aqui em cima com volume alto ou crescente, tipo um volume igual a esse aqui. Ó. Volume baixinho assim não dá, né? Certo? Então, sobre Magazine Luiza era isso. Para quem tem perfil de risco, quiser comprar por aqui, tem que tomar muito cuidado. O ideal é comprar os lotes. Lembrando que esse papel custa aí 4,40, 4,50. Então, qualquer variação nos centavos é uma variação percentual muito alta, pode pegar o stop. O papel tem suporte nesse nível de preço, 4,15. Depois o próximo 3,89. Tá? É um papel que tem uma volatilidade muito alta. Lembrando que volatilidade é uma palavrinha bonita para risco. Tá? Tem risco maior. Né? No gráfico semanal, sobe lateralizado. Vamos ver se rompe essa lateralização para cima. Nesse tempo gráfico, rompendo esse nível de preço aqui em 4,79, 4,80, né? Próxima resistência de curto prazo, 4,98. Depois o outro, 5,58. São possíveis alvos, tá? 6,04 e quem sabe 7,40, que é esse topo aqui deixado ali no mês de abril, tá? Mas lembrando que são papéis de risco muito alto. Eu não estou dizendo que o papel vai subir e fazer toda essa alta aqui. Eu estou dizendo que ele tem que romper resistência e tem que romper com volume crescente ou alto. Próximo papel que foi solicitado aqui, positivo, pose 3, positivo. No gráfico diário, gente, é um papel excelente, alta, clara tendência de alta, né? Os fundos são cada vez mais fundos, não chega nem se aproximar da média, já volta a subir de novo. Olha o volume aqui, ó, dando suporte para essa alta, né? E o papel agora está a próxima parada, na minha opinião, 14,56 ou aquela faixa de 14,17, esse nível de preço aqui, ó. Se nós olharmos para a esquerda do gráfico, nós tivemos um topo ali em 31 de agosto, né? No final de agosto do ano passado, tá? É uma resistência ao preço. O problema é o seguinte, para quem está no papel, está comprado, tudo lindo. Para quem não está no papel, comprar agora seria assumir muito risco. Tá? Então, o ideal é que o papel é esperar uma correção do papel de novo, né? Esperar o papel vir de novo até a região das médias, tá? Ó, pelo menos até aqui 12 com 12, 11 com 40 e 11 aqui na média de 21, né? 11 com 66, tá? A gente pode ter uma ideia do risco de comprar agora olhando o semanal. Observem aqui comigo, ó. Caso esse papel faça uma correção, ele tende a vir até as médias. A média mais próxima de 9 períodos está em 9,96. Então, comprar agora é assumir um risco aí de pelo menos 24%. É um risco muito alto. Tá? Então, para quem está de fora, não tem jeito. Tem que esperar o papel fazer uma correção. Tá? Pelo menos no gráfico diário. Eu não vejo, então, compras para swing em positivo neste momento. Tem que esperar uma correçãozinha aí do papel. Tá? Para quem está no papel, está de parabéns. Né? O timing da operação foi aqui em 21 de julho. Depois teve um outro ponto de compra aqui em 1º de agosto, 3 de agosto. Tá? Olha a perna de alta aqui que pode ser explorada. Né? Certo? Sobre positivo, a minha opinião era essa. Vamos ver agora a Sabesp, SP3. Saneamento, né, o setor de saneamento. Esse papel foi solicitado no último domingo para eu estudar. No último domingo o papel ainda estava numa clara tendência de alta, né? E me parece que essa tendência de alta, ela foi meio que abortada aqui com essa enorme queda aqui desse papel, né? Eu não sei qual é o motivo, qual é a notícia que saiu, enfim, o que impactou tão negativamente essa Sabesp, tá? O fato é que o papel cruzou para baixo das médias e agora a média é uma resistência, 49,03. Tá? Antes tem resistência em 48,49 aqui, ó, certo? Então, gente, tem que tomar um pouco de cautela aqui, tá? Porque o papel cai com volume crescente, né? O que sugere um posicionamento mais forte aí dos vendidos, tá? Não vejo nada a fazer neste momento em Sabesp.
Vamos dar uma olhada só no semanal. No semanal o papel fez uma correção dessa perna de alta, tudo num candle, né? 11% numa semana, tocou na média de 21, fechou acima dela, né? Tem que ver os próximos candles aqui desse papel, né? Se ele vai fazer aqui de novo, vai buscar essa faixa aqui dos R$ 54, tá? Que é a principal resistência lá em cima, tá? A principal resistência lá em cima é os R$ 54. No meio aqui tem uma resistência em 48,68 dada por esse topo, tá? Muito bem. Então sobre Sabesp, neste momento para swing, eu não vejo nada a fazer. Se for uma compra por fundamentos, aí você tem que olhar bem os múltiplos da empresa, dar uma olhadinha no balanço trimestral aí dos últimos trimestres. Certo, pessoal? PSSA 3, Porto, antiga Porto Seguro, né? Olha aqui, gente. A Porto Seguro, PSSA 3, é um papel clara tendência de alta, fundos cada vez mais fundos, topos cada vez mais altos, as médias apontam para cima, né? O volume aqui aumentou na última semana e o papel vem fazendo novas máximas, tá? Se continuar subindo, esse papel pode buscar aqui 23,29, que é a próxima resistência, na minha opinião. Depois a região de R$ 24, resistência dada por esse topo aqui, ó, na faixa dos ali em 10 de novembro de 2000, em novembro de 2021. Tá? Não vejo compras neste momento. O time da operação foi em 22,23, aqui nesse nível de preço, ou de repente aqui mais embaixo, 21,62. E a melhor compra, quem comprou Porto, né, foi aqui, ó, no comecinho de agosto, em 18,40. O papel subiu, lateralizou, rompeu lateralização, o volume aumentou e olha o que o papel fez, uma generosa onda 3 para cima, certo? Então não vejo entradas. Para quem está dentro do papel, está de parabéns, está ganhando, né? Para swing não vejo entrada, a não ser que seja por fundamentos. Afinal de contas, os papéis do setor seguros vêm desempenhando, vêm tendo um bom desempenho. E a gente vê isso também em BB Seguridade, né? Deixou uma vela de alta muito importante na última sexta, olha aqui, ó, tá? O volume foi mais alto, mas lembrando que esse volume aqui tem, na última sexta teve vencimento de opção, por isso o volume fica geralmente maior, né? E esse papel busca ali os 29,21, que é a resistência dada por esse topo aqui, ó, de meados de metade de agosto, tá? Então, gente, o que sugere, né? Sugere que para swing, neste momento não dá para comprar, porque está muito perto de uma região de resistência, né? Vai comprar o quê? Para ganhar ali o quê? 1,5%? É muito pouco, né? Então, para swing não vejo nada a fazer. Vamos ver aqui os níveis no gráfico diário de resistência, né? Se o papel fizer um pullback, 29,14 é um suporte, 29 também é suporte, e as médias, né, 28,59, 28,40 são níveis de suporte. Aqui também tem suporte, ó, 27,79. No gráfico semanal, o papel está praticamente fazendo uma congestão lá em cima, ó, tá? Congestionado lá no topo, né? Se vencer aquela congestão, vai começar a se aproximar da região dos R$ 31, 32, que é uma região de forte resistência ao preço, que foi topo lá de antes do período da pandemia, ali em janeiro de 2020. Tá? Papel muito bom mesmo. A melhor compra foi aqui em 22,95 ou aqui em 26,11. Tá? Então o time da operação no gráfico semanal foi bem mais aqui embaixo, tá, pessoal? Olha aqui, ó, fez uma onda 1, onda 2, fez uma onda 3, o volume sobe, melhor compra foi aqui. A outra oportunidade foi aqui, certo? Então, para swing e para position, eu no momento não vejo entrada. Para position, a não ser que faça o rompimento aqui dessa máxima, né? Vamos ver direitinho ali. Aqui se romper 29,89, né? Se romper R$ 30 praticamente, tá? E o volume tem que estar subindo, certo?
O ideal mesmo seria que o papel fizesse uma correção um pouquinho maior para permitir quem não está dentro do papel possa comprar, né? 27,10 de repente, ou quem sabe até 26,30. Eu sei que quem está comprado não vai gostar disso que eu estou falando, mas é isso, né? A gente sempre quer comprar mais barato, né? Papel em clara tendência de alta, só que no diário ele no momento não oferece condições para swing. Vamos terminar com dois papéis setor de agrobusiness, Agro 3, que é a Brasil Agro, clara tendência de alta. Tá? A compra ocorreu aqui embaixo. Ó. O papel sobe, lateraliza no rompimento, foi uma compra. Esses papéis não estão na carteira do índice Bovespa. Tá? Então, se o índice Bovespa estiver caindo, eles podem estar subindo numa boa, porque não tem uma correlação positiva muito forte com o índice. Né? E, aliás, nesse momento em que o índice fica lá, num momento de indecisão, papéis fora da carteira do índice, small caps, middle caps, são uma opção. Então agora o papel, gente, ele está. Vejam que a média de 9 períodos é o suporte desse papel desde julho. O papel está congestionado, tem que romper 30,57. Eu diria mais, tem que romper a faixa dos 30,76. Rompendo aqui, pode buscar 31,77 e aquela faixa ali de 32,69, 33. É uma resistência dada por esse topo aqui, ó, deixado ali em maio deste ano. Tá? Então toca lá, tende a cair. Ali é um possível alvo, certo? O ideal mesmo seria que o papel fizesse uma correção ou ficasse mais tempo aqui andando de lado. Tá? No semanal, o papel ele não dá condições de entrada, né? Tá? Então quem quer fazer uma entrada lá pelo gráfico diário, o ideal seria fazer uma compra aos lotes com cuidado, porque nesse tempo gráfico aqui, se o papel fizer uma correção por qualquer motivo, a queda aqui pode vir até os 27, as 27,94, por onde passa a média de 21 períodos. Tá? Então tem que ter um pouquinho de cautela em agro, né? Agro 3 para quem fez e pediu o papel para estudar. Certo? Vamos ver agora terminar então o nosso estudo com soja 3, também no setor de agro, né? Mesma coisa, né? Esses papéis do setor de agro vêm desempenhando muito bem com a alta das commodities. Olha aqui, ó. A melhor compra foi aqui. Vejam, sobe. Esse aqui é o diário de soja 3. Sobe, acumula, rompeu a acumulação para cima, o volume aumentou e foi generoso nessa perna de alta. Tá? Então nós temos aqui onda 1, 2 de lateralização, 3, onda 4, isso aqui já é uma onda 5, chegou em nível de resistência. Por que essa faixa de 13,70, 13,74 é resistência? Porque nós temos um topo aqui, outro topo aqui. Tá? Um topo duplo, né? Olha aqui, o topo duplo, tempestade à vista. O papel, ele toca numa região de resistência, é hora de comprar? Na minha avaliação, não. A última compra foi aqui, o time, né, correto foi aqui em 13,10. Tem que esperar o papel fazer um recuo, tem que esperar o papel corrigir um pouquinho, de preferência até níveis de topos rompidos. 13,11 é um ponto de suporte, 12,93 também é um ponto de suporte. Tá? Uma vez feita a correção, se voltar a subir, você avalia uma entrada. Então, para swing, não vejo operação neste momento. Tá? Isso tudo pode mudar aí durante os próximos pregões. E é a mesma situação lá do papel que nós vimos anteriormente. Olha aqui, ó. Ele está um pouco longe das médias. Comprar agora é assumir tudo isso de risco no semanal. Tá? O ideal seria esperar o papel fazer um recuo para até perto das médias. Tá? Lembrando que todo papel tende a corrigir até as suas médias. Certo, pessoal? Se esse papel romper região de resistência, 13,75, 13,93 é uma resistência, 14,31, 14,65 é resistência, são possíveis alvos, 15,46 é uma região também de resistência, é um possível alvo caso continue subindo. Lembrando que o ideal é que o papel faça uma correção. Tá? Bom, gente, por hoje era isso. Se não foi claro em algum papel, qualquer dúvida, vocês podem deixar o recado aí no meu canal no YouTube.
Desejo a todos uma ótima semana, muito cuidado com a bolsa. Temos uma semana com indicadores que podem trazer uma volatilidade bastante grande, e volatilidade é risco. Tá? A gente tem que usar a volatilidade ao nosso favor, nunca contra. Quando ela é extrema, ela nos prejudica em operações de swing. Então, desejo a todos uma ótima semana. Nos vemos no próximo domingo. Até lá!